disfunção erétil tem cura, impotência sexual ela tem uma cura definitiva. Às vezes você começou a falhar, as ereções não estão ali com a qualidade de antes e você quer saber se é possível curar, voltar a ter ótimas ereções sem ficar dependente de nenhum tipo de medicação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Guilherme Braga, sou médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro. E aqui no meu canal falamos tudo sobre disfunção erétil, ejaculação rápida, reposição hormonal, próteses penianas e toda a parte de estética genital masculina, aumento e engrossamento peniano. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que pode estar causando a tua disfunção erétil, as formas de tratamento e tratamentos que são curativos e tratamentos que são paliativos, e você vai ficar por dentro de tudo. Vamos nessa. Primeiro, é fundamental nós definirmos o que é disfunção erétil, o que é impotência sexual. A disfunção erétil é definida como a incapacidade de ter ou manter uma ereção de qualidade. Então, se você não tem nenhuma ereção, ou mesmo se você tem ereção, mas perde com facilidade. Às vezes o pênis ele sobe, mas no meio da relação ele cai. Às vezes antes de penetrar ele cai. Você tem disfunção erétil, que é um problema muito comum. Abaixo dos 40 anos, cerca de 15 a 20% dos homens têm disfunção erétil, e depois isso vai acompanhando a idade. Com 50 anos, 50% dos homens têm disfunção. Com 60 anos, 60% dos homens têm disfunção erétil. Com 70 anos, 70%. Depois dos 80, aí quase 100% dos homens têm disfunção erétil, que pode ser causada por vários problemas. O que pode causar disfunção erétil? Doenças como diabetes, hipertensão, aumentos do colesterol, testosterona baixa, doença de Peyronie, o uso de alguns tipos de medicamentos, pacientes que retiraram a próstata por câncer, a própria ansiedade nos momentos da relação. Todas essas são possíveis causas de disfunção erétil, e é fundamental definir o que está causando a tua disfunção erétil para nós fazermos aí um tratamento assertivo, baseado na causa da tua disfunção. Não adianta, por exemplo, um paciente ter disfunção erétil por uma testosterona baixa e ele ficar tomando tadalafila, sildenafila. Não é isso que vai resolver o problema dele. Ele precisa fazer uma reposição hormonal para levar os níveis de testosterona a níveis normais, e assim é provável que a ereção daquele paciente melhore. Então, ele deve vir no consultório, nós vamos colher todo o histórico médico dele, fazer os exames laboratoriais, metabólicos e hormonais, e, se necessário, um Doppler peniano. Essa investigação vai dar muitas informações e nos ajudar a definir a causa da disfunção erétil. Então, show de bola, definimos a causa, e aí nós vamos ter as opções de tratamento para a disfunção erétil. E é muito importante explicar para você que existem tratamentos curativos e tratamentos paliativos. Tratamento curativo é aquele que o paciente vai fazer e ele não vai ficar dependente de nada, ele vai voltar a ter boas ereções e está tudo resolvido. E os tratamentos paliativos são tratamentos onde ele vai depender de algum tipo de medicamento ou tratamento, de algum método para ter boas ereções. Então, falando primeiro dos tratamentos curativos, é claro que todo mundo que tem uma doença, ele quer ficar curado daquela doença. Nem sempre isso é possível. Então, falando de tratamentos curativos, geralmente eles vão ter um ótimo resultado em casos mais iniciais. E que tratamentos são esses? Nós podemos incluir aqui bomba de vácuo, terapia com ondas de choque, fisioterapia pélvica. A bomba de vácuo é esse aparelho aqui, não sei se vocês já conhecem. É um aparelho relativamente simples, tem à venda aí na internet e até em sex shop também. Qual que é a ideia da bomba de vácuo? A bomba de vácuo, o paciente vai colocar o pênis aqui e vai fazer exercício cerca de 15 dias por dia, onde ele liga a bomba e ele faz um vácuo aqui, puxando o pênis, forçando o sangue a entrar no pênis desse paciente, e isso leva a uma melhor circulação peniana. Esse tipo de tratamento ele funciona muito bem, principalmente em pacientes que operaram a próstata, que retiraram a próstata por câncer e desenvolveram uma disfunção erétil depois desse tratamento. E pode ser usado também em outros casos, não é um método milagroso, mas também ajuda bastante. Segundo método curativo, terapia com ondas de choque. As ondas de choque de baixa intensidade são fornecidas por um aparelho específico
que dá aquelas ondas, não é choque elétrico, é choque mecânico, então um tratamento praticamente indolor, onde aqueles choques mecânicos estimulam a formação de novos vasos no pênis. E esse pênis agora melhor vascularizado pode mostrar sim uma melhora permanente das ereções. As ondas de choque, elas vão ser indicadas principalmente em pacientes com disfunção erétil vasculogênica, ou seja, onde o sangue não está chegando adequadamente ao pênis. E sem essa chegada adequada de sangue, esse paciente não tem uma boa ereção. Terceiro, fisioterapia pélvica. Os exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica com o fisioterapeuta especializado ajudam também numa melhora permanente das ereções, aqui mais uma vez, principalmente em pacientes que operaram a próstata. E aí, o último, tratamento curativo, que é o tratamento mais invasivo de todos os tratamentos, mas é o que promove a cura, que é o implante de prótese peniana. Uma opção que o paciente com disfunção erétil tem é fazer uma cirurgia e colocar uma prótese semi-rígida ou uma prótese peniana inflável. Uma vez que o paciente tem uma prótese peniana, ele sempre vai ter ereções quando ele desejar. Na prótese inflável, ele pode deixar ela cheia quando ele quiser ter relação, e depois da relação ele aperta um botão aqui e a prótese vai murchar, o pênis murcha, tudo isso fica internamente. Não dá para saber que aquele paciente tem prótese, não dá para ver nada da prótese. Essa bombinha fica no saco, ele aperta um botãozinho, a prótese murcha, o pênis fica murcho e ele leva a vida dele tranquilamente. Então, prótese inflável é uma excelente opção de tratamento definitivo e curativo. E a prótese semirrígida também. O paciente coloca a prótese semirrígida, ele pode guardar na cueca dobrando a prótese para um lado, ele pode dobrar a prótese para o outro lado, e ele sempre vai ter ereções, ele sempre vai ter rigidez suficiente para ter uma relação sempre que necessário. Então, resumindo, tratamentos curativos: bomba de vácuo, fisioterapia, ondas de choque e prótese peniana. Todos esses podem ser enquadrados como tratamentos curativos. E aí vem os tratamentos paliativos, que são tratamentos onde o paciente vai ter resultado enquanto usa aquele método. Muitos pacientes, eles confundem os tratamentos paliativos com tratamentos curativos. Quais são os tratamentos paliativos? Comprimidos para ereção, medicamentos naturais, gel de alprostadil e injeções intracavernosas. Todos esses são tratamentos paliativos. Ninguém vai tomar tadalafila por 3 meses e vai ficar curado da disfunção. Isso não é verdade. Enquanto ele está sob o efeito desses medicamentos, as ereções melhoram. Acabou o efeito, o problema continua ali. Então, primeira opção de tratamento paliativo, uma excelente opção: comprimidos para ereção, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase. Os principais são tadalafila, sildenafila, lodenafila e vardenafila. Esses medicamentos levam a uma vasodilatação peniana. Então, o calibre das artérias cavernosas aumenta e o sangue chega com muito mais facilidade ao pênis. Dessa forma, o paciente tem ereções muito melhores. Então, ele pode sim usar os comprimidos, sabendo que esses são métodos paliativos. Segunda opção, medicamentos naturais. Aminoácidos como arginina e citrulina podem ser misturados aos comprimidos, potencializando o efeito dos comprimidos. Então, ele aumenta um pouquinho os efeitos dos comprimidos, também pode ser usado. Terceira opção é o gel de alprostadil. O gel de alprostadil pouca gente conhece. Ele vem numa canetinha, dentro dessa caneta tem um medicamento, que é o gel, e o paciente coloca esse gel na uretra, no canal da urina antes da relação. Ele aperta aqui atrás, sai o gel aqui na ponta, ele injeta ali 15 minutos antes da relação, e isso facilita também a chegada de sangue ao pênis e pode potencializar as ereções. E o último método paliativo, que é também um excelente método, o método mais potente de todos esses, são as injeções intracavernosas. Injeções que o paciente aplica no pênis 10 minutos antes da relação. E isso aqui é muito mais forte do que comprimidos, como tadalafila, sildenafila, muito mais forte que o gel de alprostadil. Então é sim uma excelente opção, sabendo que é um tratamento paliativo. Ele fez a injeção, a durabilidade média de 1 hora, 1h30 de uma boa ereção, acabou o efeito, o problema continua ali. Se ele tem uma obstrução na artéria cavernosa, continua ali. Se ele tem alterações nervosas da diabetes, o problema continua ali. Então,
é também um tratamento paliativo. E qual desses é o melhor tratamento? Vai depender do caso de cada paciente. Se o paciente tem uma disfunção erétil muito grave, muitas vezes não adianta ele querer acreditar que bomba de vácuo, ondas de choque, fisioterapia vai fazer com que ele volte a ter uma ereção que ele tinha com 20 anos. Isso não vai acontecer em casos muito graves. Agora, se é um caso inicial, é muito interessante fazer os tratamentos regenerativos, os tratamentos curativos, tirando a prótese, né, claro. Fazer bomba de vácuo, fisioterapia, ondas de choque, isso pode sim proporcionar uma melhora permanente das ereções desse paciente. E é claro, ele pode fazer tratamentos paliativos junto com tratamentos curativos. Ele toma um remédio, tadalafila, sildenafila, e faz ondas de choque, faz bomba de vácuo, faz fisioterapia. O ideal é que ele faça isso tudo junto, na expectativa de largar os comprimidos no futuro ou pelo menos diminuir as doses. Então, resumindo, é fundamental saber a causa da disfunção erétil para fazer um tratamento assertivo e explicar muito bem para o paciente sobre as opções de tratamento, porque quem sabe a melhor opção para ele mesmo é o próprio paciente. Ele precisa estar ciente de todas essas opções que nós temos para oferecer. Beleza, pessoal? Mandem suas dúvidas nos comentários aí, eu respondo a todos vocês. Vocês já usaram esses métodos? Como foi a experiência de vocês? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Tamo junto!